E eu gostaria então de começar fazendo uma explanação do que o Novo Testamento nos traz, para que a gente possa compreender melhor quando a gente vai estudar, ler o Novo Testamento. O Novo Testamento ele foi escrito na segunda metade do primeiro século, né? A partir dos anos 46, 48, até o ano 100, até o fechamento do século, foram escritos todos os livros do Novo Testamento. Nós temos 4 blocos, ou 3 blocos de livros do Novo Testamento. Nós temos o bloco dos livros que nós chamamos de biográficos, que tratam da vida, dos ensinos e da história de Jesus, são os evangelhos. Eles narram a história do início do cristianismo, como surgiu o cristianismo através de Cristo, os primeiros passos, o ajuntamento dos primeiros discípulos, seguidores dele, seus ensinos e etc. Depois desse período que nós chamamos do início do cristianismo, do qual os evangelhos se reportam a ele, isso vai desde o nascimento de Jesus, no ano 3 da era cristã, até a sua morte e crucificação, aproximadamente nos anos 30 a 33. Esse é o período do início do cristianismo, e os evangelhos se reportam a esse período. Depois temos o livro histórico de Atos, escrito por Lucas, que trata da expansão do cristianismo. É o segundo período, se a gente for analisar de forma cronológica o Novo Testamento, a partir do livro de Atos, da morte e ressurreição de Jesus, até os anos 60, 60 e pouco ali, né, o livro de Atos cobre esse período de expansão do cristianismo. Durante esse período também foram produzidas as cartas paulinas, 9 cartas dirigidas às igrejas que foram surgindo nessa expansão, né, e 4 cartas pastorais, dirigida pessoalmente a pastores que colaboraram com Paulo nessa expansão do cristianismo. Então, nesse período de expansão, temos aí o livro de Atos dos Apóstolos, né, entrecortados com as cartas produzidas pelo apóstolo Paulo. Dentre essas cartas, 9 dirigidas às igrejas, especificamente, nós encontramos aqui as cartas da prisão, da primeira prisão de Paulo, que são as cartas de Éfeso, ou Efésios, Filipenses, Colossenses, e também a carta pastoral de Filemon. E também temos as últimas cartas de Paulo ainda ligadas a esse período, que são as cartas após a libertação da primeira prisão e a segunda prisão de Paulo, que são as cartas de fato aqui a Timóteo, a Tito, e a segunda carta de Paulo a Timóteo, que foi quando ele estava preso, agora a segunda prisão, fora resgatado, não é? A partir do ano 64, quando esse período de expansão termina, esse ano 64 envolveu o incêndio de Roma, por isso que ele é um marco importante. Se deu uma forte perseguição contra a igreja cristã, incluindo a morte de Paulo no ano 67, o cerco a Jerusalém e a destruição do templo no ano 70, seguida da diáspora, quando não só judeus e a igreja se espalhou pelo mundo romano. É nesse último período do século, após o ano 64, que foram escritas as cartas gerais e o livro do Apocalipse. Então, você tem esse desenho do Novo Testamento, 3 períodos: o início do cristianismo, a expansão do cristianismo e a consolidação do cristianismo. Você tem os evangelhos, que reportam ou tratam da história do início do cristianismo. Você tem o livro de Atos e as cartas pastorais dirigidas às igrejas, no período de expansão do cristianismo. E você tem as cartas gerais de Hebreus, de Pedro, de Tiago e de João, e o livro do Apocalipse, nesse período da consolidação do cristianismo, quando a igreja enfrentou ferrenha perseguição. O nosso propósito é expor o conteúdo das cartas pastorais, ou seja,
o período entre as prisões de Paulo, né? A primeira prisão domiciliar ali em Roma, ele produz as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, e uma das cartas que nós consideramos pastorais, que é a carta a Filemon, né? Pastor em Colossos, né? Uma pequena cidade da Ásia Menor, onde ele havia encontrado o Evangelho, onde ele havia sido treinado pelo apóstolo Paulo e onde ele fundou uma igreja abrindo as portas da sua própria casa. E nessa noite eu gostaria de chamar a sua atenção para esse documento aqui, que alguns estudiosos às vezes não incluem entre as cartas pastorais. Alguns, quando pensam nas cartas pastorais, pensam em 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Exclui Filemon. Mas Filemon é um colaborador com Paulo, juntamente com Timóteo e com Tito, que pastoreava uma igreja no interior da Ásia Menor. Por isso nós queremos incluir e começar por ele, porque cronologicamente Filemon foi escrito juntamente com a carta de Paulo aos Efésios e Colossos, a carta aos Colossenses. E aí, então, é nesse período do ano 62 aproximadamente, nessa primeira prisão domiciliar de Paulo, que vem essa carta. Depois, quando Paulo é liberto, solto ou foge na primeira prisão, que coincide com o incêndio de Roma no ano 64, nesse período de 3 anos, entre 64 e 67, quando ele é preso novamente, ele escreve as cartas de Paulo a Timóteo, primeira carta, e de Paulo a Tito. E quando é preso na segunda prisão, já aqui passando por audiência e sabendo que a sua morte era chegada, ele escreve então a segunda carta a Timóteo. Nós vamos procurar fazer então a exposição de forma cronológica. Estudar Filemon com vocês hoje, depois discorrer na primeira carta de Paulo a Timóteo, carta de Paulo a Tito e, por fim, a segunda carta de Paulo a Timóteo, e aí a gente cobre cronologicamente essas cartas pastorais do apóstolo Paulo. Então, o nosso propósito é expor essas cartas e nós gostaríamos de propor essa perspectiva cronológica, de estudarmos aqui esses documentos. Os autores da carta de Paulo a Filemon, nós vamos ver agora. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo a Filemon e vamos ler. Esse capítulo único é uma carta curta, onde o apóstolo Paulo tem por propósito fazer um apelo a Filemon para que ele receba de volta um escravo seu fugitivo de nome Onésimo. Então veja que é a última carta de Paulo aqui. É a última carta de Paulo aqui das pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon, né? E não está numa ordem cronológica. Nós vamos começar, então, pela última carta, a carta de Paulo a Filemon. Diz o verso 1: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa é a parte da saudação. E aí ele entra no conteúdo de ação de graças e de oração do verso 4 em diante. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Aí Paulo entra no conteúdo da intercessão e da intenção da sua carta. Pois bem, verso 8: ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito,
Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Eis aí uma bela carta, né? Coisa assim da alma de Paulo, uma carta muito pessoal, muito particular, um pedido de Paulo a Filemon acerca de Onésimo, para que ele receba de volta. E nós vamos procurar compreender toda essa carta maravilhosa, que fala do poder reconciliador do Evangelho da graça de Deus. Os autores do documento está claro aí, no primeiro versículo, né? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, né? São os autores dessa carta. Possivelmente Timóteo foi o escrivão, porque vemos Paulo usar a primeira pessoa depois, né? No verso 4 em diante, ele só usa a primeira pessoa. Então, certamente, Timóteo estava participando com ele, do qual ele ditava essa carta e Timóteo escrevia. Paulo sempre tem alguém que escreve as cartas para ele, porque provavelmente dos espinhos na carne, sugere alguém, era um problema de visão de Paulo, desde aquele momento de sua conversão, quando ele viu a luz de Cristo nos céus e caiu sobre a terra e ficou cego por um período de tempo. Alguns estudiosos dizem que ele tinha essa dificuldade. E por 2 vezes Paulo escreve isso na carta. Eu escrevi isso, eu assinei de próprio punho, para que Filemon soubesse que naquele particular Paulo fez questão de ele mesmo escrever. O receptor da carta ao qual ela é dirigida é Filemon, um colaborador, segundo Paulo, que liderava uma igreja que era acolhida em sua casa. O verso 2 nos diz isso, né? Verso 1, Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. Não somente a Filemon, mas a igreja que se reúne em sua casa. E também a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que estavam ali com Filemon, cuidando da igreja de Deus.
Esses são os receptores da carta. Filemon, que a carta é pessoal a ele, mas deveria ser dirigida também a toda a igreja, e também a esse casal, Áfia e Arquipo, que eram colaboradores de Paulo. Havia muitos colaboradores com Paulo no alcance da Ásia Menor, e aqui também em Colossos. Nós vemos aqui, se você quiser vir comigo, para a carta de Paulo aos Colossenses, que foi entregue no mesmo momento que essa carta foi entregue também, né? E houve as mesmas pessoas que levaram essas cartas. Abra sua Bíblia aí, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, e você vai ver uma coisa interessante aqui, do verso 12 e 13. Epáfras era um dos obreiros que era fruto da cidade da igreja em Colossos. O verso 12 de Colossenses 4 nos diz assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, né? Todas as cidades no interior da Ásia Menor. Epáfras, então, era um dos obreiros. Ninfa era uma outra pessoa, ou um homem, que também ajudaram Paulo como colaborador. Veja o que diz o verso 15 aí do capítulo 4. Saudem os irmãos de Laodiceia, bem como a Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. Eu falei ele aqui, desculpem. A igreja que se reúne na casa de Ninfa, aqui. Saudem a essa irmã que colabora comigo. Verso 17, Arquipo, aqui está no texto. Verso 17 diz: E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Eis aí, então, essa carta dirigida aos Colossenses, com esses irmãos citados como colaboradores do apóstolo Paulo. Todos esses citados aqui, provavelmente foram treinados por Paulo na escola de Tirano, lá em Éfeso. A Ásia Menor foi alcançada na terceira viagem missionária de Paulo. Paulo ficou em Éfeso durante 3 anos. Durante 2 anos, ele alugou um espaço que era chamado como Escola de Tirano. Certamente, um filósofo que usava aquele espaço para fomentar sua filosofia em seus discípulos. Paulo alugou aquele espaço e, durante 2 anos, treinou e preparou pessoas para que toda a Ásia fosse alcançada. E certamente essas pessoas foram discípulos e alunos de Paulo ali na escola de Tirano. Nós encontramos isso lá em Atos capítulo 19, versículo 9, quando o texto nos diz exatamente o que Paulo fez ali quando chegou em Éfeso, na Ásia. Ele não saiu da Ásia, de Éfeso, capital do império ali da Ásia, e durante esse período de 2 anos ele treinou pessoas para alcançar toda a Ásia. Capítulo 19 de Atos, no verso 9, nos diz assim: Mas como alguns deles, judeus, se mostraram teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso, verso 10, durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. É interessante, né? Estratégia de Paulo. Fez um instituto bíblico, treinou, discipulou, preparou pessoas e enviou essas pessoas a toda a Ásia. Isso durante 2 anos, ele fez essa instrução. O texto de Lucas nos diz que, de modo que todos os habitantes da província da Ásia foram alcançados, ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus
quanto gregos. Então, eis aí essa rede de colaboradores, treinados e supervisionados por Paulo, que avançaram sobre toda a Ásia durante aquele período que Paulo passou em Éfeso, treinando e enviando essas pessoas. A carta foi escrita no ano 62, a carta a Filemon. Na mesma época em que escreveu as cartas aos Colossenses, aos Efésios, ele escreveu então essas cartas. Todas essas três cartas, carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Colossenses e carta de Paulo a Filemon, foram enviadas por duas pessoas, Tíquico e Onésimo. É o que nos diz o texto de Colossenses, capítulo 4, texto que nós aqui lemos com vocês, mas deixe-me pontuar esse momento que Paulo aponta os que foram enviados. No verso 7 do capítulo 4 de Colossenses, ele diz: quanto à minha situação, aqui em Roma, preso, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele, estou enviando Onésimo, o amado, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Então, Tíquico e Onésimo foram os portadores dessas três cartas, esses três documentos, inspirados pelo Espírito Santo, que edificariam a igreja do Senhor. Estou destacando isso para que a gente possa, então, entender o conteúdo dessa carta a Filemon e do valor do Evangelho, do poder do Evangelho que reconcilia alguém que não era nada e passou a ser um colaborador com o Evangelho. Mas pergunta, quem era Filemon? O texto nos dá várias informações. Ele era um próspero cristão que vivia em Colossos. Colossos fica a 161 quilômetros de Éfeso. Foi convertido e treinado, possivelmente no período em que Paulo estabeleceu-se por 2 anos em Éfeso, na escola de Tirano, como nós acabamos de informar. Filemon, um homem próspero, de bens, de posse, abriu sua casa para fazer dela um local de acolhimento, um local de evangelização, um local de discipulado. Paulo recebe notícias do excelente trabalho dedicado do pastoreio de Filemon, um homem amoroso. Os versos 4 a 7 nos fala disso. Veja o que Paulo diz, dando ações de graças, logo em seguida a saudação inicial. Ele diz: eu dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então, Filemon era esse homem, um homem de posses, que foi alcançado pelo Evangelho da Graça, que foi discipulado pelo apóstolo Paulo, que foi enviado de volta à sua cidade, Colossos, que abriu as portas da sua casa e de lá anunciou o Evangelho e acolheu pessoas, ganhou pessoas, fez discípulos e cuidava de forma amorosa e zelosa daqueles que Deus lhe tem confiado. Nós sabemos já como vivia a igreja em todo o Novo Testamento. Ela não tinha templos, porque era uma igreja perseguida,
Era uma religião proibida, sem autorização de funcionamento. E a igreja, durante o primeiro século e mais 3 séculos seguidos, viviam de forma nas casas dos irmãos, se reuniam em pequenos núcleos de igreja na casa das pessoas. E dentre essas várias reuniões nas casas, existia um núcleo ali na casa de Filemão, do qual ele era pastor e cuidava daquelas vidas. E quem era Onésimo? A pessoa envolvida aqui nessa carta, por quem Paulo apela a Filemão. Era um dos escravos de Filemão, um dos servos de Filemão. Possivelmente, ele fugiu, tendo roubado dinheiro ou bens do seu senhor. Ele certamente era um servo próximo, um servo de dentro da casa, senão não teria acesso aos bens valiosos do seu senhor. Onésimo fugiu para Roma, um escravo fugitivo numa grande cidade, a capital do mundo. E ele fez isso, fugiu para esse lugar na esperança de não ser preso, de não ser pego, evidentemente, não é? Por isso, essa carta nos traz essa mensagem que fala do poder reconciliador do Evangelho. Podemos dividir a carta em 4 seções, que são muito claras na carta. A primeira saudação, as saudações de Paulo, iniciais, do verso 1 ao verso 3. As ações de graças e oração de Paulo por Filemão, versos de 4 a 7. O apelo de Paulo a Filemão em favor de Onésimo, que aí é a grande massa da carta, do verso 8 até o verso 20. E, por fim, observações pessoais e saudação final do verso 21 ao verso 25. É um documento curto, muito valioso e precioso, que nós vamos agora, então, com vocês, expor. Quando esta carta foi escrita, já vimos isso, Paulo estava preso em Roma. Era a sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, não era em cadeias, em grades, em celas, porque Paulo havia apelado a César como cidadão romano. Ele apelou para um direito que ele tinha, porque foi preso lá em Jerusalém, depois Cesareia, ficou 3 anos nisso, e quando ele viu que não iam soltar ele, e que armaram a situação para poder pegá-lo numa cilada e matá-lo, os religiosos fariseus, ele, avisado disso, apelou para ser julgado em Roma. E com isso ele estava garantindo a sua vida, porque se alguma coisa acontecesse com Paulo a partir disso, porque ele tinha cidadania romana, os governadores romanos que estavam em Cesareia e em Jerusalém, na Judéia, seriam responsáveis pela vida dele. Então, Paulo se protege, né? É uma medida protetiva quando ele apela para ser julgado em Roma. E o livro de Atos, nos 5 últimos capítulos do livro, trata dessa viagem de Paulo, lá de Cesareia, até Roma. Ele havia então feito esse apelo para ser julgado em Roma, e enquanto esperava a audiência de julgamento, lhe foi permitido alugar um imóvel e nele morar, e receber pessoas amigas e curiosas que queriam ouvir a mensagem que Paulo pregava. Ele ficou escoltado, e essa escolta era para proteção, para a segurança dele como cidadão romano. E essa escolta, cada grupo de soldados passavam ali 6 horas, e eram trocados então as tropas aqui, e Paulo aproveitava para evangelizar essas pessoas e ganhar os da casa de César. Ele usa essa expressão quando escreve a carta aos Filipenses e Colossenses. Os da casa de César vos saúdam no Senhor, né? Então, Paulo aproveitava todas as oportunidades que tinha. E como uma prisão domiciliar, ele tinha a oportunidade de receber pessoas ali que vinham ouvir o Evangelho. Agora, deixe-me abrir um parêntese para que a gente possa entender a situação que estava acontecendo no conteúdo desse documento de Paulo a Filemão. Deixe-me abrir um parêntese e congelar essa história. E vamos então nos reportar a um tempo. Paulo está em Roma,
mas tudo na carta se reporta à Ásia, a Colossos. Vamos nos reportar a um tempo atrás. Vamos atravessar, sair de Roma, onde a carta foi escrita, e ir até a Ásia Menor. Vamos ali atravessar o Mar Egeu. Vamos a uma cidade interiorana da Ásia Menor, uma cidadezinha chamada Colossos. Lá havia um homem convertido, uma pessoa importante, de nome Filemão. Ele reunia uma igreja em sua casa, como vimos no verso 2. O evangelho chegou a Colossos através de um discípulo treinado por Paulo na escola de Tirano, em Éfeso, chamado Epáfras. E certamente Epáfras alcançou Filemão, certamente levou ele para aprender mais do evangelho ali com Paulo em Éfeso. Filemão era um homem rico, como nós vimos aqui, proprietário de muitos bens, inclusive escravos. Um de seus escravos, chamado Onésimo, certamente era um jovem sonhador, inquieto, descontente com a sua condição de escravo. Um escravo, naquela época, não tinha direitos. O dono tinha poder de vida e morte sobre ele. Onésimo tinha sonhos e sonhava com a liberdade. Ele tinha ambições e ele se deixou levar por esses sonhos, por essas ambições, ao ponto de planejar uma fuga, de sair da condição de escravo. Ele fugiu e provavelmente fraudou o seu patrão. Levou o que ele considerava o seu fundo de garantias. Trabalhei tanto tempo aqui, não ganhei nada, tenho que me manter em Roma. E ele então pegou algum dinheiro ou alguns bens valiosos e fugiu. Deixou para trás amargura, ressentimentos. Ele fugiu e foi tentar reconstruir a sua vida na terra dos sonhos, no lugar das oportunidades, Roma. Não é assim que acontece? Quantas vezes a gente vê jovens promissores sonhar, né, com a Europa, sonhar com os Estados Unidos, né, projetar, né, condições de viver uma vida melhor noutro país que lhe dê uma condição de trabalho, de dignidade, né? Não era diferente com Onésimo. Ele sonhava também essas coisas. Ele ambicionava a liberdade, ser livre, poder construir alguma coisa. E é embalado por esses sonhos que ele, então, foge para Roma, o lugar das oportunidades. Mas talvez o que Onésimo não sabia era que a vida de um escravo fugitivo no Império Romano era muito difícil, terrível, muito perigosa e insegura, principalmente se fosse um escravo fugitivo. Eu estudei e morei 3 anos e meio nos Estados Unidos, fazendo um curso de doutorado em Teologia e História. E lidei com pessoas que eram brasileiras e que foram para os Estados Unidos aventurar a vida. E a gente via a dificuldade dessas pessoas ilegais na América. Eu trabalhei na época de férias, pintando casa, fazendo coisas para juntar um dinheiro. Não é que vida de estudante num país desse aí, só com bolsa de estudo e com um dinheiro curto para manter com a família, não era coisa fácil. E eu trabalhei numa empresa de pintura e de conservação de imóveis, de um brasileiro, que morava lá há quase 10 anos, não tinha papéis, não era legal, mas tinha uma empresa registrada, recolhendo imposto de renda, tinha uma casa boa que ele comprou com o trabalho dele, vários carros da empresa, mas vivia com receio de um dia ser pego pela polícia de imigração. E assim é a vida lá. Onésimo talvez experimentou isso na pele.
sonhava com a liberdade em Roma. Ali ele podia viver ocultamente, sem ninguém saber quem ele era. Mas percebeu que a vida de um ilegal, de um escravo fugitivo, não era uma coisa como ele esperava. Era uma vida de receios, de insegurança, de medo, perigosa. A qualquer momento ele podia ser identificado, podia ser preso. Havia sempre a ameaça de ser apanhado, de ser preso, castigado ou até mesmo morto. Não havia leis que os protegessem. Não havia direitos ou privilégios a não ser uma constante ameaça de prisão, de tortura e de morte no ar. Por isso, certamente, estando em Roma, sentindo-se sob ameaça, vivendo essa agonia e insegurança, é possivelmente que nesse período ele ouviu falar de Paulo, ouviu falar de cristãos, ouviu falar de Paulo, ele lembrou-se do seu Senhor, da mensagem que alcançou a vida do seu Senhor, Filemão, e mudou a vida dele, mudou as atitudes do seu Senhor, dando-lhe um coração mais amoroso, como nós vemos que Paulo mesmo fala disso na carta. Então, Onésimo resolveu procurar Paulo, e o encontrou. E encontrou a igreja que se reunia com ele. Onésimo foi recebido, foi acolhido pela igreja. Ele ouviu o evangelho do amor de Deus. Paulo lhe pregou o evangelho da graça. Anunciou-lhe a suprema emancipação da vida humana, capaz de pegar um escravo e transformá-lo em alguém absolutamente nivelado a todos na vida. A salvação que Paulo e a igreja pregava era também a promoção do homem. Não era apenas a libertação do estado de catividade do pecado e da condenação, mas era também a promoção do ser humano, a restauração da dignidade que o homem perdeu na queda. Era o evangelho que emprestava valor ao indivíduo. Era o evangelho que dizia que Deus não desistiu do ser humano, que o amor ao ponto de entregar o seu filho por ele. É esse evangelho que levanta, que resgata, que restaura, que liberta completamente o ser humano. E aquele escravo fugitivo encontra no evangelho da graça algo que lhe responde às suas ansiedades mais íntimas na alma. Onésimo acolheu essa palavra. Onésimo foi impregnado por ela. Teve a sua vida completamente transformada pelo evangelho da graça de Cristo Jesus. Ele foi discipulado por Paulo, tornou-se um obreiro da igreja, um colaborador no avanço do reino de Deus. Mas agora, chegou o tempo em que Paulo e a igreja em Roma lhe disse que era necessário voltar para casa, consertar o que foi feito de errado, refazer o seu passado, reparar os males que ele causou na sua fuga. Era preciso reconstruir as pontes emocionais e relacionais que ele havia quebrado no passado ao fugir. Mas Onésimo estava tomado pelo medo, óbvio. Ele tinha receios de como seria recebido, de como seria tratado pelo seu Senhor. Ele fugiu, ele causou dano, ele cometeu um crime para a época. E o Senhor dele tinha direito de vida e morte. Podia puni-lo, castigá-lo e até matá-lo. O escravo era propriedade do Senhor.
E é exatamente nesse contexto de medo, de receio, de como seria tratado ou recebido, é exatamente nesse contexto e por esse motivo que Paulo escreve a carta a Filemon e coloca nas mãos de Onésimo para entregar a Filemon. E essa carta se tornou o maior documento teológico de afirmação prática da mensagem da reconciliação que se prega no Evangelho de Jesus. Alguém já disse que não há outro texto na Bíblia que sintetize a perspectiva da reconciliação como que se encontra nesse texto da carta de Paulo a Filemon. Esta passagem, ela é tremenda, ela é extraordinária, justamente porque anuncia a reconciliação em sua plenitude e em sua totalidade. A reconciliação aqui apresentada na carta de Paulo a Filemon, ela não é aleijada, ela não é mutilada, ela não é diminuída, não. Ela é plena e total e é apresentada em todas as dimensões da existência humana. Por isso, gostaria de chamar a sua atenção para observarmos esse poder reconciliador da proposta do Evangelho da graça de Jesus. Em primeiro lugar, o Evangelho propõe a reconciliação do homem com Deus. Onésimo, um escravo, sem ninguém, sem direitos, sem esperança, encontrou em Cristo a possibilidade de olhar para cima e chamar a divindade de Pai. Meus amados irmãos, o Novo Testamento é enfático quanto à realidade e à necessidade de que se convide, de que se convoque, se pregue a todos os seres humanos para que se reconciliem com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E Onésimo aqui experimenta isso, de escravo a filho de Deus. Isso porque a Bíblia nos ensina que todo homem está separado de Deus. A Bíblia não hesita em afirmar que todo homem nasce neste planeta rompido com Deus. Há uma atitude de inimizade essencial entre a natureza humana, conforme ela se encontra, e conforme Deus é. Há uma atitude de hostilidade, de separação entre a vida humana básica e o caráter santo de Deus. Há uma guerra instituída entre a atitude do ser humano e a vontade revelada de Deus. O profeta Isaías diz que há uma barreira de separação entre o homem e Deus, entre o homem pecador vendido à iniquidade e o Deus santo, que não pode conviver com o pecado. Todo mundo nasce nesse mundo rompido com Deus, separado de Deus, destituído da glória de Deus, como Paulo diz aos Romanos. E a Bíblia nos diz que é necessário que todo homem seja chamado à reconciliação com Deus. E o Evangelho é a proposta de Deus para essa reconciliação. Por isso, é necessário que haja reconciliação. É absolutamente indispensável que qualquer ser humano, seja ele quem for, venha de onde vier, esteja como estiver, viva como viver, ele precisa admitir que precisa de uma reconciliação com Deus. Isso é inegociável, meus irmãos. Isso é indispensável. Isso é inadiável, é completamente urgente e necessário. E aqui não há jeitinhos a dar, todo homem precisa se reconciliar com Deus. E essa é a mensagem aqui da carta de Paulo a Filemon. Escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18 a 21, Paulo afirma que essa reconciliação é obra total e definitiva da graça divina em favor do ser humano. Ele diz no verso 18 de 2 Coríntios capítulo 5, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse pelo nosso intermédio. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E agora Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Deus é o autor da salvação, Ele é o autor da reconciliação. A reconciliação, segundo Paulo, no verso 18 de 2 Coríntios 5, provém de Deus, ela vem dos céus, nasceu no coração de Deus, é desejo de Deus, é graça, é favor não merecido, é atitude bondosa de Deus em favor do ser humano. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. E essa reconciliação, que é a obra total e definitiva da graça de Deus em favor do ser humano, só se dá, segundo Paulo, por meio de Cristo, por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício. E esse é o significado da cruz. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não colocando na nossa conta a culpa do nosso pecado, mas colocando sobre Cristo. A ira de Deus caiu sobre Ele, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Isso não só provém de Deus, o Pai, mas isso é feito por meio de Cristo Jesus. Jesus é, de fato e verdade, o sumo pontífice, o único mediador entre Deus e os homens, segundo afirma Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É por meio de Cristo que a reconciliação acontece, nasce no coração de Deus o Pai, é executada por Cristo naquela cruz, e é por meio dela que nós podemos ser reconciliados com Deus. Mas Paulo também diz que essa reconciliação que provém de Deus, por meio de Cristo, implica em um perdão absoluto de Deus ao homem. O verso 19 e o verso 21 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nos diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, que Deus não imputou sobre nós as nossas culpas, mas derramou a sua ira sobre Cristo Jesus. Ao bradar da cruz, está consumado, Jesus quis dizer, está pago, completamente quitado. Já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, é a afirmação de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31. Mas não só provém de Deus, total e definitivamente de sua graça, não só se dá por meio de Cristo, não só implica no perdão absoluto, mas acontece mediante uma resposta de fé ao convite divino. O verso 20 do texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilie com Deus. Deus nos confiou o ministério da reconciliação e nós clamamos ao mundo, em nome de Cristo, que vocês se reconciliem com Deus. Deus e o homem se reconciliam na cruz de Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Todo ser humano precisa ser reconciliado com Deus, e Deus já providenciou o meio para que isso acontecesse, a cruz do seu Filho. Mas o texto de Filemão também nos ensina que o Evangelho, que produz reconciliação com Deus, produz reconciliação do homem consigo mesmo. É a segunda coisa que o texto de Filemão nos aponta, nos ensina. Isso é óbvio, pessoas que estão rompidas com Deus, estão rachadas em si mesmas. Ninguém mantém a sua unidade essencial se não estiver ligado a Deus. Deus é vida, e fora de Deus,
a morte, a separação. O homem, quando rompeu a sua relação com Deus, rompeu a sua relação consigo mesmo. É Deus que faz a nossa existência ter sentido. Longe dele, todos nós, em maior ou menor grau, somos pessoas desestruturadas dentro de nós mesmos. Onésimo era uma pessoa confusa, inquieta, insatisfeita consigo mesmo e com a sua condição. Toda reconciliação com Deus tem que desembocar numa reconciliação do homem com ele mesmo. Essa é a dimensão que nós podemos chamar de dimensão psicológica da reconciliação, que tira o conflito de dentro da gente, que junta as bandas partidas dentro de nós. O homem sem Deus se encontra em guerra consigo mesmo. Não consegue viver bem consigo mesmo, seu ser, sua pessoa, seu passado, sua aparência. Onésimo vivia em conflito consigo mesmo, a começar pelo próprio nome. É interessante que Paulo usa o trocadilho no verso 11. O nome Onésimo significa útil. Mas Onésimo, até então, era uma pessoa inútil, confusa, quebrada, insatisfeita, numa condição social também desfavorável e quebrada. Mas quando Deus reconcilia o homem com Ele, reconcilia o homem consigo mesmo. A salvação que não traz no seu bojo essa perspectiva, não é salvação completa, nem muito menos bíblica. E a igreja ali em Roma foi um papel terapêutico importante na vida de Onésimo. Por isso que não existe cristão fora da igreja. A igreja é um lugar de reconciliação, a igreja é um lugar de acolhimento, a igreja é um lugar de edificação. A igreja como comunidade terapêutica e Paulo ajudaram Onésimo a reconciliar-se consigo mesmo. Eles fizeram isso ao afirmarem que ele era digno do seu amor. Colossenses capítulo 4, versículo 9, Paulo diz isso. No verso 12 aqui, ele fala para Filemão: receba-o como você receberia a mim mesmo. Eu estou mandando de volta a você. Ele, eu quero dizer, o meu próprio coração, ele é alguém que é digno do meu amor. E isso diz muito quando nós somos amados por pessoas que nos têm nessa conta. Então, Timóteo, ou Onésimo, se sente digno de ser amado. Ele era digno de ser identificado com um grande homem de Deus como Paulo. Vejam o verso 17. Portanto, se você me considera companheiro, diz Paulo a Filemão, receba-o como receberia a mim. Veja o efeito disso na mente e no coração de um ex-escravo que não valia nada. E agora ele é comparado com Paulo. Receba-o como você receberia a mim. Ele é digno do meu amor. Ele era digno de prestar serviço à vida, ao evangelho, ao reino. Verso 13 aqui da carta de Paulo a Filemão diz o seguinte, o verso 13: eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do evangelho. Ele era alguém útil, ele fala isso quando escreve a carta aos Colossenses. Ele era digno de servir, era um mensageiro fiel. Paulo deixa isso claro quando escreve aos Colossenses, no verso 9 do capítulo 4. Ele diz isso: com ele, com Tíquico, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo agora, ele recebe esse valor de ser alguém útil, mensageiro
do apóstolo Paulo, aquele que leva em suas mãos 3 documentos inspirados pelo Espírito Santo. Eles tinham a consciência do valor dessas cartas. Era alguém agora que de inútil passou a ser uma pessoa útil e importante para o serviço do reino. Ele era digno de servir como mensageiro fiel. Pense sobre os efeitos disso na vida de Onésimo, que antes não tinha perspectiva, que não tinha futuro, que vivia sob medo e ameaça, uma vida insegura. Vivia nas sombras com medo de um dia ser preso, torturado e morto. E agora era alguém que tinha identidade, que tinha valor, que tinha utilidade para o reino de Deus. Essas afirmações ajudaram a se refazer como pessoa, restituiu-lhe o amor próprio, restituiu-lhe a significação de sua presença na vida, restituiu-lhe uma utilidade de sua vida, seu valor, qualidade de vida, restituiu-lhe responsabilidade. Se antes era um jovem irresponsável, que causou dano, que roubou, que defraudou alguém, agora era alguém que tinha responsabilidade de ser testemunha do Evangelho, aquele que levou esses documentos importantes à igreja. Meus queridos irmãos, quantos de nós vive em conflito consigo mesmo? Vive a realidade de não se aceitar como pessoa? Quanta gente diz ter tirado a alma do inferno, sem contudo nunca ter conseguido tirar o inferno de suas almas? A reconciliação com Deus tem que desaguar na reconciliação de mim para comigo mesmo, do homem para consigo mesmo. É isso que o Evangelho de Cristo Jesus faz. Não só reconcilia o homem com o seu Criador, mas reconcilia o homem consigo mesmo. Mas em terceiro e último lugar, o Evangelho da reconciliação conduz à reconciliação do homem com o seu semelhante. Não só com Deus, não só consigo mesmo, mas com o seu próximo, com o seu semelhante. Se não for assim, nós não poderíamos orar o Pai Nosso. Jesus ensinou que nós orássemos assim a Deus: Pai, perdoa-me na mesma medida ou da mesma forma que eu tenho perdoado os meus adversários, a quem peca contra mim. Os que foram perdoados, consequentemente, perdoarão. Aqueles que foram objetos da graça perdoadora são impulsionados a estender as mãos de misericórdia aos outros. Aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus são pessoas que distribuem misericórdia às outras pessoas. E eu me pergunto, quantos talvez não estejam aqui inimizados com outras pessoas? Quantos não se encontram rompidos, quebrados em seus relacionamentos? Cheios de reservas, cheios de amargura. Quantos abismos emocionais, relacionais, de familiares não há entre nós? Quantos conflitos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos? Mas, queridos, é necessário voltar atrás. Precisamos reconstruir as pontes que foram quebradas em nossa caminhada. É isso que a carta a Filemon propõe. Essa é a razão pela qual Paulo manda que Onésimo, em vez de ficar com ele, servindo como estava servindo, volte para se reconciliar com o seu Senhor. E Paulo escreve a carta a Filemon, dizendo: Filemon, reconcilie-se com Onésimo, receba-o, não como escravo,
mas como um irmão em Cristo Jesus. Jesus, certa vez, falou aos seus discípulos, Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Se ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa quieto a tua oferta. Volta-te primeiro para reparar com o teu irmão, para reconciliar-se com ele. Depois você vem e oferece o seu culto, a sua oferta. É isso o Evangelho da Graça. Ele não só reconcilia o homem com Deus, ele não só reconcilia o homem consigo mesmo, mas ele reconcilia o homem com o seu próximo. A salvação e reconciliação com Deus, que não passa pela via horizontal, pela via fraternal, não é reconciliação verdadeira. Porque toda reconciliação com Deus tem que forçosamente conduzir à reconciliação com os outros. Essa reconciliação tem que ser definitiva. Verso 15, é isso que Paulo está dizendo. Talvez, Filemão, ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, para que você esteja em uma relação definida e reparada para sempre. Ela não é temporária, ela não é circunstancial, ela é definitiva. Ela é caracterizada por uma entrega de auto-pertencimento. Veja o verso 16, junto com o verso 15. Você vai ter ele para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Ela é caracterizada por uma entrega de auto-pertencimento. É meu irmão em Cristo Jesus. E essa reconciliação, ela é niveladora, não como escravo, mas como irmão. Isso é que espantava as pessoas nos primeiros séculos do cristianismo. Pessoas escravas, uma boa parte dos cristãos eram pessoas da baixa classe social, com pessoas de posse ricas, sentadas no mesmo banco, comendo na mesma mesa, participando como família de Deus, sem que houvesse destaque para A, B ou C. Eram todos irmãos. O Evangelho de Cristo reconcilia e nivela todos de igual. Todos são filhos de Deus. Todos são irmãos em Cristo Jesus. Não mais como escravo, mas como irmão. Na cruz, todos são irmãos. A cruz socializa a dignidade humana. A cruz não conhece pequeno ou grande, ricos ou pobres. Todos estão quebrantados, reconciliados, são irmãos. É nesse contexto, e com isso na cabeça, que Paulo escreve aos Colossenses, que leriam essa carta coletivamente, assim como Filemão e os que estão na casa dele leriam a carta a Filemão. Lá no capítulo 3, no verso 11, da carta aos Colossenses, Paulo diz: aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo está em todos. Então essa reconciliação, ela é niveladora. Mas além disso, essa reconciliação é justificadora. Ela empresta justiça, empresta ao outro sentido de isenção total. Ela esquece o mal feito, ela perdoa, ela justifica. O verso 18 e o verso 19 nos diz isso. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo em minha conta. Eu assumo o prejuízo. Eu, Paulo, fiz questão de escrever essa parte aqui de próprio punho.
Eu pagarei, Filemão, se ele te causou algum dano. E Paulo bota uma observação ali. É claro que não precisa dizer que você me deve a própria vida. Que eu fui quem falei do Evangelho para você e quem te trouxe a graça rica da salvação em Cristo Jesus. Mas ela justifica. Quando na cruz Jesus disse, está consumado, quis dizer que o meu débito foi pago, que eu fui definitivamente perdoado. Isso traz como consequência que uma cruz se estabeleça entre mim e meu irmão. Está pago. Não há mais dívida. Os pecados que são dívidas têm que ser perdoados. O débito tem que ser esquecido. O perdão tem que permear a minha existência. Onésimo precisava voltar e reconstruir seu relacionamento, consertar o seu passado. Filemão deveria conceder-lhe o perdão devido. É isso que é o conteúdo dessa maravilhosa carta de Paulo a Filemão. E aqui chegamos a algumas conclusões, que eu já estourei o tempo demais, eu não tenho jeito. Mas deixe-me tirar algumas conclusões dessa carta maravilhosa. Primeira delas, é possível que haja aqui, nesse auditório, pessoas que precisam se reconciliar com Deus. Como diz Hebreus 3,7, se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. 2 Coríntios capítulo 6, versos 1 e 2, hoje é o tempo da oportunidade, hoje é o dia da reconciliação. Se ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Mas certamente, há aqui pessoas que mesmo se dizendo reconciliadas com Deus, não reconciliaram-se consigo mesmas. Ainda não se perdoaram, não se aceitaram, vivem em guerra consigo mesmos. Mas em terceiro, eu sei que há outros que precisam reconstruir relacionamentos destruídos. Precisam reconciliar-se com seu irmão. E eis aqui um momento para que você pense, sua vida. Enquanto nós falávamos e expunham esse texto, talvez o Espírito Santo lhe lembrou de algum relacionamento quebrado, que você precisa voltar para reparar, para reconciliar, para refazer as pontes que foram quebradas. Em quarto, Deus nos concede a oportunidade de sermos definitivamente curados em nossa vida espiritual com Ele, em nosso relacionamento emocional conosco mesmo e em nossas relações com o próximo. Deus quer que você seja definitivamente curado, espiritual, emocional e relacionalmente. Em quinto, não perca essa oportunidade. Agarre essa oportunidade. Não deixe passar. Busque a Deus em oração. Acerte sua vida com Ele. Aproveite a oportunidade que Ele lhe concede nesta noite, neste dia. Paulo termina o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 2. Deus dizendo, eu te ouvi no tempo oportuno. Eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Em sexto e último, Deus quer nos tirar de uma vida inútil.
sem utilidade alguma, para uma vida útil, diferente, uma vida que faz e causa diferença no meio onde Ele nos colocou. Deus quer mudar a nossa história, como mudou a história de Onésimo, de uma pessoa inútil para uma pessoa útil, valorosa, do qual tem sentido compromisso e responsabilidade com Deus. Minha oração é que Deus nos abençoe em sua eterna e maravilhosa graça reconciliadora. Possa trazer um bálsamo sobre cada coração e cada vida aqui presente. Amém?